obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Estar aqui na minha cidade natal, trazendo a palavra, pois conheço praticamente a todos. Eu não sei se vocês lembram de mim, mas fui nascido e criado aqui nessa cidade. Hoje resido em Aracaju e congrego na igreja pentecostal, Assembleia de Deus. Sou liderado pelo evangelista Ricardo, homem de Deus, o qual Deus colocou na minha vida. E hoje estou naquele ministério para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. A minha esposa, ela não pôde comigo porque ela ficou lá na casa da mãe dela, mas também a minha esposa, Deus tem trabalhado também na vida dela. Ela também é uma diaconisa para a glória e honra do Senhor Jesus, porque Deus é aquele que pega o homem do futuro e faz sentar-se aos príncipes. Para muitos que olhavam para a minha vida, não davam nenhum valor, mas Jesus, Ele sempre dá valor naqueles que estavam na safena do controle. Glorifica Ele por essa oportunidade. Também sou primo do diácono Ângelo, meu primo. Conheço o irmão Fábio, o qual eu tive o prazer de conhecer lá no trabalho. É um homem de Deus. Que Deus abençoe não só ele, a esposa e a cada um que se encontra aqui nesta noite. Meu amigo Zezinho também, que me conhece de longas as datas. Mas Deus, Ele é o único que trabalha na vida do ser humano. Louvado seja Deus. Sem perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, glória a Deus. Capítulo 1, versículo 17, 18 e 19. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Os que encontraram, digam amém. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17, 18 e 19. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: achaste tu a sua serva graça em teus olhos? Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Eucana concebeu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia, louvado seja Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Amados irmãos, mediante esse versículo que acabei de ler, quando eu estava ali sentado, quando o irmão veio falar para mim que ia trazer a palavra, confesso que não queria trazer, mas sim receber. Mas como eu sou soldado de Cristo e eu recebi essa oportunidade, eu não devo retroceder, porque o soldado tem que ser valente, nunca voltar para trás. Então Deus me colocou um tema no meu coração. E o tema que Deus colocou no meu coração é assim: para tudo Deus tem um propósito. Fale todos: para tudo Deus tem um propósito. Aleluia, louvado seja Deus. Amados irmãos, a história dessa mulher, eu acredito que todos nós aqui sabemos a história de Ana. Ana foi uma mulher a qual não concebia filho. Ana foi a mulher a qual Deus cerrou a madre dela. Ana foi uma mulher que foi uma mulher bastante afrontada. E a Bíblia vem nos falar que ela era a esposa de Eucana, e Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Porém, a Bíblia vem nos falar que Penina, ela tinha filho. Penina, ela concebia filho. Mas eu quero vos dizer nesta noite que Ana, ela tinha um desejo de ter filho. A Bíblia fala que o povo de Israel, quando uma mulher estava grávida, estava
grávida, ela ficaria alegre. Por quê? Porque era uma das promessas que Deus prometeu às mulheres de Israel para conceber a filho. E todas as mulheres que não concebiam filho, ela era rejeitada. Ela não podia andar de cabeça erguida. Por quê? Porque todos olhavam para ela diferente, com um olhar diferente. Olhava para ela, achava que ela estava em pecado. Mas porém, como eu acabei de falar, no tema que Deus colocou em meu coração, para tudo Deus tem um propósito. A Bíblia diz que quando Penina chegava até Ana, ela começava a zombar, ela começava a criticar ela. Por quê? Porque ela não tinha filho, ela não podia ter filho. Por quê? Porque Deus tinha cerrado a madre dela. A Bíblia vem dizer que Elcana subia lá nas montanhas de Efraim. Para quê? Para sacrificar holocausto para Deus. Lá no templo ele sacrificava, ele levava lá para sacrificar. Ano após ano ele ia lá, levava um cordeiro e sacrificava a Deus. E a Bíblia diz que quando ele separava, ele pegava a porção e dava a Penina e seus filhos. Mas porém a Bíblia fala que ele amava tanto a Ana que a melhor porção ele dava para ela. E Ana não estava entendendo. Ana só olhava para as frontas de Penina. Ana só olhava quando Penina apontava. Ana olhava para os filhos de Penina e começava a chorar e andar de cabisbaixo. Mas a Bíblia diz que ela subia ano após ano, e todas as vezes que ela subia, ela ia lá não para adorar a Deus, mas para olhar a afronta que ela estava vendo entre Penina e ela. Eu digo a você nesta noite, eu não sei qual é a afronta que você está passando, eu não sei quantos estão te acusando e apontando, e você está andando de cabisbaixo, não está acreditando na sua vitória. Mas eu digo a você nesta noite que Deus me trouxe aqui de Aracaju, Sergipe, para falar em teu coração que a vitória é sua, que Deus vai estar com providência na tua casa, na tua família. Se você acredita, levante a mão e adore a Ele. Aleluia. Irmãos, já posso sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Deus está aqui nesta noite e fala o seu coração. Você está aqui de cabeça erguida, mas porém o seu coração está amargurado. Você não está suportando as afrontas de Satanás que está te apontando, te acusando. Mas eu digo a você nesta noite que você chegou no lugar certo, na hora certa. Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Ela subia lá, e todas as vezes que ela olhava para os filhos de Penina, eu acredito que ela olhava: meu Deus, porque o Senhor não olha para mim, porque o Senhor não atenta o teu coração para mim. Mas só que havia algo de errado nela. Ela ia lá só para ver o que Penina era abençoada, quanto Penina tinha filhos, mas só que ela não olhava para Deus e dizia: Deus, eu acredito, se o Senhor quiser, eu vou engravidar. Existem muitas pessoas que olham para muitas meninas aí fora, que é abençoada, que tem tudo, mas porém não tem Deus no coração. Eu digo a você nesta noite, você pode até olhar para as meninas e dizer que é abençoada, mas ela não tem o que você tem. Você tem o Senhor dos Exércitos que está no seu coração. Se você tem Ele, levante a mão e adore a Ele, porque Ele está presente. Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. Mas só tem uma coisa: Ele só vai te abençoar quando você parar de olhar as frontas. Ele só vai te abençoar quando você parar de olhar a vida dos seus vizinhos. Ele só vai te abençoar quando você parar de olhar a vida dos ímpios. Existem muitos ímpios que se diz, que se titula dentro do coração que é próspero, que é abençoado. Ele pode até ser próspero, mas abençoado ele não é, porque não tem Jesus no coração, porque ainda não aceitou Jesus Cristo como único Salvador. Você pode até olhar e desejar, não é pecado, não, porque o Deus que você serve, Ele é dono do ouro e da prata. Se Ele é dono do ouro e da prata, você também vai prosperar,
Você vai ser abençoado. Deus vai te honrar dessa terra. Agora só que existem muitos crentes que deixam de olhar para o abençoador, que é Jeová, que está sentado no trono. E a Bíblia diz que ele está sentado no trono e olhando. A Bíblia diz que ele tem olhos como chama de fogo. Ei, irmãos, ele tem olhos como chama de fogo. Nada é encoberto. Ele sabe o que está passando no seu coração. Ele sabe o que está passando na sua mente agora. Talvez você entrou aqui por essa porta dizendo: Jesus não olha para mim, Deus não olha para mim, eu vou para a casa dele adorar ele, eu venho dia após dia. Talvez você venha aqui ano após ano, mas eu quero dizer a você nesta noite que o tempo é dele, o tempo não é seu. O seu tempo você marca aqui na terra, mas o tempo de Deus ele pode até reverter. A Bíblia diz que uma noite pode durar, irmãos, muitos anos, 1000 anos, mas para Deus é como se fosse um dia. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Você só vai ser abençoado quando Ele quiser e quando você tiver com obediência, quando você estiver diante de Deus, quando você estiver perante a face dEle, derramando lágrimas, chorando nos pés dEle. Você acredita que todo crente que chora, eu creio e acredito, e já coloquei no meu coração, quando eu dobro meu joelho, estou clamando, chorando, eu acredito que Jeová manda um anjo e colhe a minha lágrima, e a lágrima que Deus colhe é como se fosse aquilo que eu estivesse pedindo. Deus, ele colhe lágrimas de crente nesta noite para abençoar a sua vida, assim como Ana chorou. Deus colheu a lágrima dela e ouviu. A Bíblia não fala, irmãos, mas eu quero acreditar. A Bíblia diz que quando Elcana estava almoçando lá na mesa, Penina estava com ela. A Bíblia diz que ela não tinha desejo de comer. Ela só olhava para a fruta. Ela só olhava para as bênçãos de Penina e não queria se alimentar, não queria se agitar, não queria estar bem. Me responda uma coisa, irmãos: se ela não estava bem, como era que Elcana ia olhar para ela? Como era que Elcana ia olhar para ela? Eu acredito, irmãos, eu meditando nessa palavra, Elcana era como se fosse a tipificação de Deus. Elcana era como se representasse o próprio Deus. Se ela não estava bonita para ele, como é que Elcana iria olhar para ela? Como era que ela iria olhar para ela se ela não estava se ajeitando, irmãos? Existem muitos crentes que não querem se ajeitar na presença de Deus, não quer buscar para ele. O crente só é limpo, só é cheiroso, só é bonito quando está na presença de Deus, quando o Espírito Santo de Deus habita dentro dele, quando o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você se torna bonito perante a face de Jeová. Aí você desperta o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o dono da prata do ouro. Existem muitas pessoas que só pensam: Deus, eu quero isso, Deus me deu a casa, Deus abre porta de emprego, Deus abençoa meu marido, Deus abençoa meus filhos, tira de lá, meu Deus, da droga. Mas esquece de buscar a Deus, só quer pedir. Mas se agitar na frente, na presença de Deus, não quer, irmãos. A sua bênção só vem quando você se agitar na presença de Deus. Aí você vai despertar o Todo-Poderoso. Aí Jeová vai olhar para o céu e vai dizer: meu Deus, a minha filha me chama, o meu servo me chama, o meu servo está chorando na presença de Deus. Ele não está se importando o que está acontecendo dentro da casa, as afrontas, os filhos nas drogas, o esposo na prostituição, mas ele está me adorando, e por causa disso eu vou me levantar do trono e vou abençoar, eu vou tocar naquele, eu vou resgatar, eu vou tirar das drogas, eu vou fazer dele o pregador, o ganhador de alma. Você acredita nisso? Você acredita? Levante a mão e adore a ele, adore a Ele se faz aqui presente. Eu sinto Deus aqui, irmãos.
Deus aqui, irmãos. Se você não está sentindo, é porque você precisa se limpar. Se você não está sentindo, você precisa se limpar. Para sentir a presença de Deus não é de qualquer jeito, não. Tem que buscar Ele. Tem que se limpar. Tem que descer a casa do oleiro. Quando você desce, é como Jeová estivesse dando banho de misericórdia. É como se Jeová estivesse estendendo as mãos sobre a sua cabeça. E o óleo da unção descendo na sua vida. Eu vejo Deus aqui derramando óleo na cabeça de crente aqui hoje. Eu vejo. Se você estiver vendo, se você estiver sentindo, levante a mão e adore. Adore. Eu sinto a presença de Jeová aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo Deus está aqui nesta noite. Ele vai trazer bênção. Você acredita nisso? Irmãos, a menina olhava assim para ela e dizia, coitada dela, ela nunca vai ser filha, ela nunca vai engravidar. Existem pessoas que olham para a sua vida e que estatiam dela. Ela vai para lá adorar esse Deus. E Deus não vai transformar a vida do dela. Deus não vai dar com providência. Deus não vai dar. Eu digo a você nesta noite que é engano do diabo. Ele está só martelando na sua vida para você não vir para a casa dele. Mas eu digo a você nesta noite, ainda que Deus não se levantou na sua vida para te abençoar, não deixe de vir aqui para a casa de Deus adorar a Ele. Porque se você deixar, Deus não vai te abençoar. Deus não vai tocar no seu marido. Deus não vai tocar no seu filho. Deus não vai tocar para a pipoca de emprego. Deus não vai tocar porque você não está vindo aqui atrás do abençoador. Você quer que Ele vá na sua casa tocar. Eu digo a você nesta noite, se você veio aqui com o intuito de adorar Ele, começa a glorificar a Ele. Porque quando você glorifica, a glória sobe e o poder desce. A glória sobe e o poder desce. E quando o poder desce, Deus abençoa, Deus toca na vida, Deus toca naquele, Deus entra na sua casa, Deus vai lá no futuro e toca, e ergue, e vai sentar aos cinco e aos príncipes. E faz, irmão, só Ele que faz. Só Ele que transforma, só Ele que muda. É só Ele que entra na vida do homem e transforma. Só Ele que resgata das drogas. Só Ele que tira da prostituição. É só Ele. É só Ele. É só Ele que faz mudar. Enquanto Penina comia, estava se vangloriando. Eu quero dizer que Penina representa o mundo aí fora. Todos aqueles que não estão na presença de Deus. Todos aqueles que se titulam como abençoado por Deus. Mas na verdade não é. Na verdade não é porque ainda não levantou as mãos e confessou a Ele como o único Salvador. E não confessou a Ele. E não levantou e disse, Deus entra na minha casa, na minha vida e faz transformar. Penina é aquele que está no mundo lá fora. E se pula, olha para a vida de um crente e diz, coitada dela, clama tanto por Deus, chora, vem aqui em casa de olho inchado, chorando, derramando lágrimas, e não vê Jeová trabalhando. Mas eu quero dizer a você que para tudo Deus tem um propósito. Na hora certa, no momento certo, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Quando Penina comia, Ana se lamentava a chorar, mas não buscava a presença de Deus real, verdadeira. Mas observe que a Bíblia fala que Eucana chegou até ela e disse, Ana, minha filha, não sou eu mais que desse filho.
A Bíblia não fala que Penina teve 10 filhos, não, mas eu quero acreditar que ela teve 10 filhos. Eu quero acreditar, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e tremendo e verdadeiro. Eu quero acreditar. O Espírito Santo Deus gravou bem forte no meu coração e na minha mente. E me fez acreditar que Penina teve 10 filhos. Eucana chegou até ela, minha filha. Não, senhor, sou eu. Mas que teve 10 filhos. Não importa o meu amor por você. Ela queria filho, ela queria engravidar. Mas ela não estava entendendo o mistério de Jeová na vida dela. Não estava, irmãos. A Bíblia diz que quando ela olhou para Eucana, assim eu acredito que ela olhou para Eucana e disse: agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou buscar mais de Deus. Eu vou agora lá para o altar. Vou lá mesmo para o altar. E vou chorar, vou derramar lágrimas. E a Bíblia diz que ela disse: agora eu vou fazer um voto com Jeová. Obrigado. E o voto que eu vou fazer, se Deus olhar para a minha oração e se atentar pelas minhas lágrimas, pelos meus prantos, e se Ele olhar para mim, atentar e me der um filho varão, eu prometo que vou dar a Deus. Vou dar para Deus. Eu digo a você nesta noite, se você já fez o voto com Deus e pediu a Ele que quando Ele me der, e você disse que vai trazer para cá, cuidado, viu? Traga. Você fez o voto, não foi para um menino, não. Você fez para um voto para um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É Ele que te abençoa. E é Ele que vai te honrar. Está lá Ana chorando. E a Bíblia diz que ali entra, lá no sul, lá no pátio, e veio Ana chorando, gemendo. A Bíblia diz que ele olhou para ela. Ele não falou, ele não viu ela falar, mas teve ela como embriagada. Existem muitas pessoas que não sabem o que você está passando, que você só vem aqui para chorar, derrama lágrimas e não fala nada. Só sabe Deus e você o que você está passando. Só sabe Jeová o que você está passando. Deus é o único que entra em mente. Deus é o único que entra no seu coração. Deus é o único que entra aonde muitos não entram. Diz um dito popular aí fora que não existe pessoas que entram no coração. Há quem entra, mas eu conheço um que entra no seu coração e faz tirar o coração de pedra e colocar no coração de carne. Sabe para quê? Para você adorar a Ele em espírito e em verdade. Para você adorar Ele. A Bíblia diz que ele olhou e disse que ela como embriagada. E ela não parava de chorar. E ela não parava de gemer. Eu acredito, irmãos, que quando ali chegou até ela e disse: minha filha, que o Senhor Jeová te conceda aquilo que você pede. Irmãos, eu não sei o que você está pedindo. Eu não sei que você tem derramado lágrimas. Mas assim, como ali profetizou na vida de Ana, eu quero profetizar como profeta de Jeová, que o Senhor Jeová te conceda aquilo que você pede. Que o Senhor Jeová te conceda. Se você acredita nessa palavra profética, levante a mão, não abra a boca. As turmas têm que levantar para a sua vitória, porque Deus vai estar com providência na sua casa, na sua vida, naquilo que você pede. Naquilo que você pede. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus essa noite. Desde o momento que eu entrei aqui nesta casa, eu comecei a sentir o Espírito Santo de Deus. Deus está aqui nesta noite. Você acredita, irmãos? Se você acredita, glorifique e salve o seu nome.
Quanto mais você chama a presença de Deus, promove o coração dele. Ele se levanta, Deus. Eu não vejo Deus se levantando por nada na Bíblia. Só quando vê um servo dele em pranto, em lágrimas. Quando vê o filho dele chorando, a Bíblia diz: se levantarei eu do meu trono por causa do gemido do meu filho que está necessitado, do aflito, do gemido. Se você está chorando na presença dele, ele se levanta para quê, irmão? Só para uma coisa: para dar vitória a crente, para dar vitória a crente. Deus está se levantando nesta noite para dar vitória a você que está derramando lágrimas. Pois eu não quero me prolongar. Eu vou ser breve na minha oportunidade para os irmãos ficar enfadados. Mas antes de eu terminar, eu vou trazer tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Tudo aquilo. Não vou levar nada. Nada. Tá lá, eu quero chegar para ela: minha filha, que o Senhor te conceda a tua petição. Ali a Bíblia diz que ela se levantou. E quando se levantou, a Bíblia fala que o semblante dela não era o quê? O semblante dela não era o quê? O mesmo. Não era triste. Ela se levantou alegre, sabe por quê? Eu comecei a meditar porque ela se levantou. Ela tinha desejo de conceber um filho varão. Eu acredito que quando ela se levantou, ela já se levantou colocando a mão na madre dela. Por quê? Porque ela já acreditava que estava grávida, que ela estava recebendo já um filho varão. Eu não sei o que você pede, mas você vai se levantar aqui nesta noite acreditando naquilo que você quer. Sabe por quê? Porque quem é doido tem que acreditar naquilo que já não fala. Tem que acreditar. Se meu marido está na prostituição, eu profetizo em nome de Jesus, ele vai sair. Sabe por quê? Porque você tanto pede. Se você acredita, levante a mão e adore a Ele. Aleluia, glória a Deus. Se você está pedindo para o seu filho sair das drogas, se levante aqui, acreditando que Jeová já está tocando nele e tirando todos os vícios, tirando ele da droga, tirando ele do álcool. Você tem que acreditar. Você acredita nisso? Acredita? Jeová vai trabalhar no seu lado. Jeová vai entrar naquilo que você tanto pede. Você chorava de tristeza. Hoje você vai chorar de alegria. Você vai chorar. Sabe por quê? Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se arrepende daquilo que promete. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Porque ele é fiel e verdadeiro na sua vida. Você quer? Levante a mão, levante a mão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agora, irmãos, acredite na sua vitória. Se for porta de emprego e as portas estão fechadas, você está chorando, está derramando lágrimas. Jeová não vai abrir uma porta pequena, não. Ele vai abrir os portões. Lá dentro do portão vai existir várias portas. Para quê? Para Jeová lhe abençoar. A porta que Deus abre, irmão, ninguém pode fechar. Ela só fecha, sabe por quê? Se você não acreditar no milagre, se não acreditar na sua vitória. Existem muitos crentes que pedem tanto para Deus: Deus, abre uma porta de emprego. Deus, abre uma porta. Aí Jeová abre uma porta. Essa porta lá é para ser zeladora, é para limpar o chão. Aí começa a murmurar e dizer: Deus, eu não vou para lá, porque eu tenho o melhor. Eu sirvo a Ele. Eu quero dizer a você nesta noite: Jeová abre uma porta para você limpar o chão, mas é lá que Ele vai te honrar. É lá que Ele vai te honrar. É lá que Ele vai botar você no melhor lugar. É lá, irmãos. Você acredita nisso?
Existem muitos crentes que só sabem mergulhar. Deus, eu estou aqui limpando e o Senhor olha para mim. Quando você atentar o que ela fez, Deus vai abrir uma coisa tão grande na sua vida, que você vai passar por aquele chão que você limpou. Vai sentar em uma cadeira de destaque e dizer: é verdade, Jeová, eu entrava aqui para limpar chão, hoje eu estou aqui mandando. Você acredita nisso? Deus vai abrir porta para você. Agora só abre para aqueles que creem. Se você não crê, irmãos, problema seu, porque eu creio. Eu acredito na sua vitória. Eu acredito. Eu acredito na sua vitória. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo é fiel e verdadeiro para cumprir todas as promessas na minha e na tua vida. Na minha e na tua vida. A Bíblia diz que ela se levantou acreditando. E a Bíblia diz que ela comeu. Olha que interessante, né? Ela não comia. Ela só comeu. Sabe por quê? Porque ela já estava acreditando que Samuelzinho já estava lá. No ventre dela. Ela já acreditava. Ela já cria, meu Deus. Eu vejo aqui, eu acredito que ela já até botou o nome, meu Deus. O nome dele vai ser Samuel. Bem assim é você, irmãos. Você está tão pedindo, pede. Ainda não chegou, mas sabe por quê? Porque você está olhando para as plantas, olhando para o diabo que está se levantando. Ele só se levanta só para cair. Sabe por quê? Porque ele se levanta, vai se levantando, Deus te abençoando. Ele se levanta. E quando chega lá, ele não suporta. Por quê? Porque a bênção é grande e ele cai por terra. Ele é campeão para cair. Ele se levanta só para ver a sua vitória. Agora o crente quer murmurar, vê as afrontas e diz: Deus, não dá para mim não é que não quero não. Eu oro tanto, esse homem não se converte. Deus, eu choro tanto, meu filho não sai das drogas. Deus, eu choro tanto, o Senhor não abre porta de emprego. Mas você está murmurando? Como é que Deus vai? Irmãos, quem murmura não é abençoado. Mas quem está na prova diz: Deus, eu estou comendo ovo aqui, mas amanhã eu vou comer filha de ovo. Sabe por quê? Porque Deus vai abençoar. Você é filho de Deus, irmãos. Você é filho do Criador dos céus e da terra. Ele quer dar o pior para você? Não. Mas você murmura demais. Ele dá aquilo que você murmura. Deus, eu não suporto, eu vou atrás de emprego, só vem emprego ruim. É lá que Deus vai te honrar, irmãos. Ainda que não te honre, você tem que honrar aquilo que Deus te abriu. Sabe por quê? Se você honrou a Ele naquele, Ele vai te colocar no melhor. Você acredita nisso? Então adore Ele, irmãos. Adore. Adore na sua vitória. Creia que Jeová vai entrar na providência. Eu acredito que você está acreditando. Glória a Deus. Eu creio que você está acreditando. Ainda digo mais, se você não acreditar, eu acredito por você. Eu acredito. E eu sei que tem muitas pessoas que acreditam na sua vitória. Olhe para o outro e diga: eu acredito na sua vitória. E diga assim: a sua vitória é minha também. Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele? Aleluia, glória a Deus, Senhor. Adore na sua vitória. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles foram embora. E quando eles foram embora, ele não deixou de adorar a Deus. Adorou a Deus ali. E eu ali, eu acredito que ela já não chorava de tristeza, ela chorava de alegria. Dobrava os joelhos e dizia: Deus, oh meu Deus, eu acredito que Samuelzinho está aqui. Eu acredito que Samuelzinho está aqui. Assim é você vai dobrar os joelhos. Deus, eu acredito na minha vitória. Quando eu chegar lá em casa,
A vitória é minha, porque Jeová já entrou com providência. Acredite na sua vida. Aí a Bíblia diz que ela se levantou, adorou a Deus e foi para a terra de Ramá. E quando chegou lá, a Bíblia vai dizer que ela, a Bíblia diz que Elcana concebeu quem? Elcana concebeu quem? A Ana. E se ele concebeu, o que aconteceu? Samuelzinho foi gerado. Mas uma coisa eu digo a você, Elcana é a representação ou tipificação de Jesus Cristo de Nazaré. Elcana representava o próprio Deus ali e Ana representava a igreja de Cristo. Se você é a igreja de Cristo, você é Ana. Deus está aqui e Ele vai te conceder a sua vitória. Só que tem um mistério aí na bênção. Olha o mistério que Deus revelou para mim. Como eu acabei de falar no início, a Bíblia diz que Penina teve quantos filhos? 10 filhos. Ana pediu apenas um filho. Preste bem no mistério de Jeová. Presta atenção. Aí está lá. Concebeu. Ana foi. Engravidou, a barriga foi crescendo. Eu acredito que Penina passava por ela assim, olhava. O que está acontecendo? Ana agora está vomitando. O que está acontecendo? Ana já sabia do mistério de Jeová. E ali caladinha. Só que, irmãos, quando a bênção vem, não adianta esconder não, porque Jeová faz aparecer. Jeová faz aparecer. Você pode até esconder, mas Jeová faz aparecer. Você acredita nisso? Adore a Ele. Adore. Ali. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês a barriguinha crescendo. Não é enjoando. Porque quando a mulher engravida é assim, começa a enjoar. Penina já entendendo, meu Deus, ela está grávida. Não é possível. E Ana ali, olhava para a fronta, mas não olhava, não deixava descer para o coração, não deixava. Um dos segredos de ser abençoado é não deixar entrar no coração, porque descer no coração, irmãos, você não é abençoado. Quem tem que estar no seu coração é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é que tem que estar, vai vir a fronta e você vai dizer: Jeová está no meu coração e não vai descer, porque se descer eu vou murmurar, e se murmurar a bênção não vem. Não vem. Observe, passou-se um mês, barriga crescendo, 9 meses a barrigona, Ana teve um filho. Samuelzinho nasceu. Eita, Samuel nasceu. Aí a Penina queria apontar: você só tem um, eu tenho 10. Você só tem um, eu tenho 10. Aí Ana, meu Deus, e orar. Aí a Bíblia diz que Elcana chegou o ano de ir lá, subir ao monte mais uma vez, na terra lá na cidade de Siló, subir mais uma vez para adorar a Deus. Aí Ana chegou para Elcana e disse: olha, Elcana, este ano não vou. Quando Samuelzinho desmamar, eu vou tirar e vou levar para o meu Deus. Por quê? Porque eu fiz um voto a Ele. E o voto, quando é voto, tem que ser cumprido. Então vai lá. Elcana foi, Penina foi, e Ana em casa, desmamando o seu filhinho. E quando ela desmamou, a Bíblia diz que ela foi e entregou Samuelzinho a quem? Ao profeta. Chegou lá, profeta, o sacerdote, ele era o responsável. Além dele estava Ofni e Finéias, que era filho de Eli. Está lá. Ana chegou lá e disse: meu Senhor, aqui está aquilo que o Senhor foi profetizado através da sua vida. Está aqui. Eu fiz um voto com Deus que esse Samuelzinho ele vai ficar aqui, porque foi um voto. E voto, quando é voto, tem que se cumprir. Deixou Samuel lá. Mas preste bem atenção no mistério que Deus quer dar. Está ali
São Nozinho no braço de Ana. Ela ali alegre, feliz, sorridente. Penina olhava para ela e queria afrontar porque tinha 10. Quando Ana olhava para Penina, Penina dizia: só é um. Aí Ana, muito ousada, através do Espírito Santo, Deus chegou para ela: Penina, me diga uma coisa. Dentre esses 10 filhos seus, existe aí um profeta? Ela disse: não, mas Jeová me deu um filho e esse filho é profeta. Peraí, para você dar glória, peraí. Penina, daí dos seus filhos, existe algum sacerdote? Ela catou, olhou. Não, Jeová me deu um filho profeta e foi sacerdote. E é sacerdote. Penina começou a olhar: meu Deus, o filho dela recebeu 2 vezes e o meu tem 10, não recebeu nenhuma. Olha o mistério de Jeová, viu? Penina, me responda uma coisa: dentre os seus filhos, existe aí algum juiz? Ela disse: não, pois o meu filho é juiz, profeta e sacerdote. Deus vai lhe dar a bênção triplicada. Você está pedindo para Deus trazer seu filho para cá, só apenas sentar e congregar, dizer: ele está aqui glorificando e exaltando. Deus vai abençoar e vai fazer dele um profeta. O nome de Deus, ele vai fazer milagre. Você pede pouco, Jeová tem mais para você. Jeová tem mais. Você acredita? Acredita? Levante a mão, adore, adore. Adore a ele. Sua bênção vai ser duplicada. O que você pede é pouco. Jeová tem mais para a sua vida. Mas sabe por que Deus deu a ela? Ele, como juiz, profeta e sacerdote, foi lhe dizer por quê. A Bíblia vai dizer: e Eli, Ofni e Finéia, estava corrompendo a Deus. A Bíblia não fala que Eli era juiz, mas eu quero acreditar. Você acredita nisso? A Bíblia diz que Ofni e Finéia era sacerdote. E sendo sacerdote, pode ser profeta. Profeta de Deus. Sabe por quê? Porque Ofni e Finéia e o seu pai Eli corromperam a Israel. Por isso que Deus me deu um tema. Para tudo Deus tem um propósito. O propósito de Deus na vida de Ana era serrar a madre. Mas quando Deus deu a ela, Deus concedeu um varão. Ele foi juiz, profeta e sacerdote. Você não está entendendo ainda. Você pede, você chora, você clama pelo seu. Jeová vai abençoar, vai trazer para cá, vai dar um banho de misericórdia, vai fazer dele um profeta, juiz e sacerdote. O que você pede é pouco. No seu trabalho você pede pouco. Mas quando lhe der, Deus lhe der, faça prova de Deus. Se está em obediência, tem que fazer prova. Jeová, é aqui mesmo. O Espírito Santo, Deus vai testificar dentro de você. E você vai dizer: aqui mesmo que Jeová deu. E é lá que Deus vai te honrar. Deus honrou tanto a vida de Ana que Samuel ficou lá exercendo. E a Bíblia diz que Samuel foi o primeiro a ungir o primeiro rei, o segundo rei. A bênção foi grande, irmãos. Você acredita que Deus vai trazer os seus para cá? Deus vai trazer, vai abençoar a sua vida tão grande. O ministério vai ser tão grande que você nem mesmo você vai acreditar.